Vamos lá, pessoal. Aqui é Elias Levi e nós vamos dar início aqui à nossa primeira live, né, da nossa semana de lives aí, nosso pré-aquecimento, nosso workshop, né, workshop Creative, que vai acontecer dia 22 agora, tá? Então não perde, dia 22 de junho agora, nosso workshop Creative. E isso aqui é só um aquecimento, tá? Então nossa primeira live hoje vai ser com o pastor Sérgio, né, pastor Sérgio Obalski Filho. Ele tá para chegar, vou chamar ele aqui já já. Luane, seja muito bem-vinda. A gente vai já começar aqui a live, já falei com o pastor Sérgio. Eu vou chamar ele aqui já já e a gente já vai começar a nossa live, tá bom? Então, Luane, fica à vontade aí, Luane, que a gente, assim que o pastor, vou logo aqui chamar ele, assim que ele der o ar da graça, a gente começa. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Serginho. Ah, não tô achando o homem. Não tô achando o homem, peraí. Deixa eu achar o homem aqui. Achei. Tá aqui. Pronto, achei. É só ele aparecer agora. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Falar com ele. Pronto, o pastor tá chegando aqui, tá, gente? Olha, Vanessa, seja bem-vinda aí, Vanessa, nossa live, né? Luane, compartilha logo com o pessoal aí que vocês conhecem, quem tem interesse nessa área. Deixa o pastor Sérgio acenar aqui que a gente vai já começar a nossa live, tá bom? Deixa o pastor Sérgio chegar aqui. Pois é, Luane, hoje a gente vai conversar com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio, ele é especialista em inovação e tecnologia, né? Então a gente vai falar um pouco, o nome dessa live, né, é a tecnologia como arma de evangelização. Então a gente vai dizer aqui, conversar aqui um pouco com o pastor Sérgio, para entender um pouco como é que a tecnologia ajuda a gente aí a disseminar o evangelho. Bom, então é basicamente isso. Tem aí, ele tem, né, um longo caminho aí, uma longa experiência nessa área, né? O pastor Sérgio, ele é mestre em teologia. Além disso, né, ele é fera em tecnologia, aí tá antenado em tudo, assim, por dentro de tudo. E ele vai estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento dele com a gente. Deixa só ele aparecer aqui que eu ainda não consegui achar um homem. Olha, entrou o pastor Sérgio, gente. E é só ele aparecer aí. Ó, você tá chegando. Alô? Opa! Peraí. E só aí. Opa! A câmera agora. Tá pro lado errado. Agora. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com a sua presença, tudo melhor. Estamos aqui. Então, pessoal, eu estava falando agora há pouco para vocês. Boa noite, né? Seja bem-vinda à nossa primeira live, né? Dessa semana de lives aí. É só a primeira, nosso pré-aquecimento
o nosso workshop criativo. Eu tive a honra, né, de ele ter aceitado esse convite, o pastor Sérgio Obaus, que já foi meu pastor, continua sendo, né? Uma vez pastor, sempre nosso pastor, não tem como. Ele é... Eu vou parar de falar um pouco dele, né? Eu deixar ele mesmo falar e se apresentar, dar as credenciais dele aí, e a gente vai começar o papo aqui. Então, pastor Sérgio, se apresente para a galera aí. Pois é, tudo bem? Bom, para mim é uma honra estar aqui falando com o Levi. Eu já trabalho, eu acredito que desde sempre, né? Eu sempre, em todas as programações da igreja, né? Eu sou filho de pastor, sou pastor também, e sempre eu prestei algum tipo de ajuda sempre nessa área tecnológica, sempre tudo que tinha alguma coisa envolvendo mídia ou tecnologia, alguma coisa, eu acabava dando esse suporte, né? Hoje, além de ser pastor, eu tenho algumas formações, embora eu estou aqui falando sobre tecnologia, mas a minha formação, na verdade, é na área de educação. Então, todas as tecnologias que eu sempre aprendi, sempre busquei aprender, sempre tinham o objetivo, tinham, podemos dizer assim de uma forma mais direta, tinham a necessidade, o foco de alguma forma ser utilizadas para facilitar o ensino, não só dentro da igreja, mas dentro da área profissional mesmo. Então, a gente sempre buscou utilizar isso em várias instâncias, em várias situações, em vários contextos diferentes. E assim, eu posso dizer assim, eu fui criando algumas ferramentas, fui descobrindo algumas ferramentas também, né? E hoje eu, de tanto pesquisar, de tanto buscar conhecer mais sobre esse assunto, hoje eu já construo também algumas ferramentas, algumas tecnologias. Estou falando aqui, a gente vai conversar ainda um pouquinho mais, mas hoje eu estou coordenando toda a parte de ensino da plataforma do curso teológico, né, da nossa igreja. Então, foi uma ferramenta que eu também levantei, eu construí, desenhei. Então, a gente fez toda a implementação do projeto. E, além disso, a gente trabalha também com aula, ensinando. Eu sou professor, eu sou educador, né? Oi? Sua área de formação, né? Exatamente, né? Então, eu também tenho um mestrado na área de análise do comportamento, e a gente sempre utiliza, né, todos esses recursos, todas essas ferramentas que estão ao nosso alcance em prol do reino de Deus. E uma coisa que me chama muito a atenção é que a gente vê que pouco a igreja está utilizando, assim, a igreja praticamente não consegue, de uma forma efetiva, utilizar as ferramentas e recursos que hoje estão à nossa disposição, principalmente para a propagação do evangelho, para a propagação do reino de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem notado, a gente tem percebido. E dentro disso tudo, né, a gente vai comentar aqui, vamos conversar. Eu queria ouvir também, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, a gente também vai conversando aqui, tentar falar ao máximo. Mas eu espero contribuir aqui um pouquinho sobre essa temática aí, sobre algumas dúvidas. Esse assunto realmente é um assunto que me interessa muito, né? Me encanta poder utilizar recursos, e o que eu acho interessante é como o próprio Deus nos deu essa capacidade.
E a gente vai comentar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Um abraço aí, pessoal que está chegando, Luane, Eugênio, pastor, Jones, Fernanda, Vanessa. Então, pastor, vamos lá. Minha primeira pergunta para o senhor, primeiro tópico, é a tecnologia na Bíblia. Como é que o senhor, como teólogo, né, estudante, um profundo estudador aí estudante, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, o senhor consegue enxergar a tecnologia na Bíblia? O que o senhor pode dizer um pouco sobre isso? É interessante, a gente precisa primeiro partir do princípio de entender o que é tecnologia, né? Porque a maioria das pessoas, quando você pergunta o que é tecnologia, a pessoa vai falar é o computador, é o celular, né? É a internet. E a verdade é que a tecnologia, ela existe muito antes de existir internet, muito antes de existir computador, tudo isso. E o entendimento, né, sobre a própria tecnologia, quando a gente vai olhar para a Bíblia, respondendo a tua pergunta, a própria Bíblia nos mostra que Deus foi quem criou a tecnologia. Ou seja, foi Deus que colocou no ser humano a capacidade de usar o raciocínio lógico, de usar a sua estratégia para construir coisas, para projetar coisas. Essa capacidade projetiva, essa capacidade reflexiva, porque o ser humano, diferente dos outros animais que Deus criou, Deus colocou em nós o seu espírito, né, o seu fôlego da vida, e esse fôlego trouxe para nós uma capacidade do próprio Deus. Ele compartilhou, a Bíblia fala, e eu não vou me aprofundar muito na teologia, né, propriamente dita, mas a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não no sentido físico, porque Deus não se limita apenas a um corpo físico, tá? Mas em semelhança com características que ele possui. Uma característica de Deus que nós temos é a capacidade de inovar, de fazer coisas novas. Então, quando você olha para a Bíblia, o próprio Deus, ele fala em vários momentos que ele não se repete, ele não se prende a métodos antigos, a coisas antigas. Um dos textos que eu acho fantástico de Isaías, que Deus fala, não fiquem presos no passado, não fiquem presos nas coisas antigas, eis que estou fazendo uma coisa nova, que está trazendo, está surgindo agora. Então, o próprio Deus é quem nos dá a capacidade criativa, o próprio Deus é quem nos dá, ele colocou em nós, seres humanos, essa inquietação para tentar descobrir coisas novas, para tentar, de alguma forma, criar coisas novas. É por isso que cada vez mais nós estamos tendo avanços em todas as áreas. Então, quando nós falamos em tecnologia, nós estamos falando em técnicas, em recursos, não só essa parte eletrônica, né? Eu vou dizer para você, tem algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas, a gente vai falar o melhor, eu acho que isso até vai ser discutido mais, um pouco mais para frente, mas tem pessoas que até criticam quem lê a Bíblia, por exemplo, no celular, né? Não, para ler a Bíblia tem que ser somente a Bíblia em papel, né? A Bíblia, o livro. Não, esse negócio de fazer meditação no celular, de ler a Bíblia no celular, não está valendo, não valeu, né? É como se fosse uma leitura fake, né? Principalmente hoje em dia essa cultura aí de fake news. E tem vários outros assuntos hoje, que eu não sei se vai dar para a gente falar tudo, mas, por exemplo, o chat GPT, tem tantas coisas aí que estão, tantos temas que estão surgindo, espero que a gente consiga falar um pouquinho sobre algumas coisas mais importantes, mas o fato é que a tecnologia,
só fechando aqui, né, o Levi já está doido aí para falar, mas dentro da Bíblia, nós podemos dizer e entender que a tecnologia em si, ela não é nem boa, nem ruim. A tecnologia é uma capacidade de utilizar recursos para construir ferramentas que facilitem o trabalho. Então, eu peguei uma definição aqui de tecnologia, mas tem várias definições mais longas, né? Peguei uma definição mais curta aqui, que fala o seguinte: olha, tecnologia é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos, como em investigações científicas. Tecnologia pode ser o conhecimento de técnicas, processos e coisas semelhantes. Então, olha só, quando a gente está falando de tecnologia, não é só um gadget, um dispositivo, uma coisa assim, mas a própria técnica, ela acaba sendo uma coisa tecnológica, quando você possui um conhecimento. E a Bíblia fala, olha que coisa interessante, em Daniel, a Bíblia profetiza que a ciência se multiplicará. Então a própria Bíblia, ela declara que, presta atenção, se nós cremos que Deus é onipresente, é onipotente e Ele é soberano, ou seja, se cremos que tudo está debaixo da soberania de Deus, e a própria palavra de Deus declara que haverá um tempo, nos últimos tempos, né? E é por isso que tem muitas pessoas que dizem que nós já estamos vivendo esses últimos tempos, porque a ciência hoje, ela se multiplicou e está se multiplicando num ritmo frenético, aceleradíssimo. Então, quando nós entendemos que isso está acontecendo num processo rápido, acelerado e de uma forma muito realmente consistente, nós começamos a entender também que é uma coisa que nós podemos entender, que Deus deseja que a tecnologia ela avance. Está debaixo da soberania de Deus também. Então, Deus já sabia que isso ia acontecer, e eu não sei até que ponto isso é propósito de Deus. Porque se você parar um pouco para pensar, Levi, algumas profecias do Apocalipse, elas dependem da tecnologia. Eu vou te citar uma profecia do Apocalipse que está dizendo que as testemunhas do Apocalipse, elas vão ser vistas ao mesmo tempo por todas as pessoas do mundo. Em todos os lugares do mundo, as pessoas vão poder ver. Isso está lá em Apocalipse. Agora eu te pergunto, João, que escreveu o Apocalipse, ele descreveu aquilo que ele viu. Só que ele, naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telecomunicação como temos hoje. Então ele não sabia explicar o que ele estava vendo. Ele escreveu ali. E a forma como ele conseguiu foi justamente isso. Então, se você parar para pensar, essa, eu poderia citar várias outras, mas essa é uma que eu me lembro muito bem, e fica muito claro que até mesmo para o cumprimento de algumas profecias bíblicas, está dentro do processo o avanço tecnológico. E é interessante, né? Alguns anos, o que eu acho mais impressionante é que até algumas décadas atrás a gente não poderia, por exemplo, falar em videochamada. Pronto, isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu e você, Levi. até um pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, pouquíssimo tempo atrás, a gente não conseguiria fazer isso que a gente está fazendo hoje. Então, é só um exemplo. Só para dar um exemplo. E tem algumas pessoas que pegam hoje, eu fico um pouco preocupado, porque tem muitas pessoas que acabam vendo a tecnologia, principalmente dentro
das igrejas como algo que não é bom, tecnologia. Tem pessoas, eu já ouvi, infelizmente, pessoas dizendo assim, a tecnologia é do diabo. Né? Eu não sei se você se lembra, Levi, tinha uma época que o pessoal falava que televisão era coisa do capeta, coisa do diabo, né? E hoje em dia, algumas dessas denominações que diziam que televisão é coisa do diabo, hoje em dia tem programa na televisão. Então, é um fato curioso. Mas, que bom que a igreja começou a abrir mais os olhos para algumas coisas importantes. Só que a gente ainda tem muita coisa que precisa assimilar melhor. A verdade é que tem muitas coisas que nós ainda podemos, e eu até sou um pouco mais ousado em falar que nós precisamos, como igreja, tomar posse desse terreno tecnológico. Eu me lembro de quando Jesus fala, né, que ele olhou para as pessoas, ele fala para os discípulos, olhem os campos que precisam ser arados, né? Então, hoje, nós temos várias tecnologias ao nosso alcance que nós precisamos utilizar e nos apropriar de forma mais efetiva para glorificar o nome de Deus. Muito bom, cara, muito bom. Olha, gente, isso foi a sua primeira pergunta, tá? Sua primeira pergunta, ele já levou uns 20 minutos. Já respondi tudo, já. Eu não sei se tu vai depois abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas enfim. Tá legal. Agradecer aqui as pessoas que estão entrando, tá? Fernanda, Rodrigo, Jorge, Raison, cantor Cláudio Júnior, cara. Eu cresci ouvindo esse homem cantar, esse homem está aqui acompanhando a gente agora, Cláudio Júnior, um abraço. O senhor estava falando sobre seja bem-vindo. O senhor estava falando de tecnologia e citou o livro de Daniel, foi justamente o livro que eu abri aqui. Impressionante, eu abri justamente aqui, é Daniel 12:4, né? Que diz, tu, porém, Daniel, serve as palavras e segue o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Interessante. Exatamente. Interessante. Então, gente, isso aqui foi só o começo. Né? A tecnologia na Bíblia está aí explícita mais do que... Não, gente, eu acho que essa pergunta é a pergunta mais profunda de todas, porque a Bíblia fala muito. Estava falando de Daniel, eu me lembro de uma resposta, agora eu não vou me lembrar da referência, a referência é o meu fraco, mas o momento em que Daniel interpreta o sonho lá do rei, e ali o rei pergunta para ele, né, quem foi, o nome dele, e o rei quer ali elogiar Daniel por ter interpretado o sonho. Daniel deixa claro, olha, não fui eu que interpretei, mas foi Deus. E aí ele faz uma declaração que eu acho tremenda. Daniel diz o seguinte, olha, é Deus quem dá sabedoria aos sábios, e entendimento e conhecimento. Algumas versões dizem ciência. É Deus quem dá a ciência, no sentido de conhecimento, de sabedoria. Então, eu acho fantástico isso. E a gente vê casos na Bíblia, por exemplo, Salomão, que pediu e foi considerado o homem mais sábio. Ou seja, Deus dá sabedoria. E a ciência, a sabedoria, ela é algo que vem de Deus. Ao longo, nós hoje temos uma herança que é uma coisa ruim, que veio lá da Idade Média, quando a ciência e a igreja da Idade Média, né, lá no domínio católico, né, infelizmente, acabou causando uma ruptura muito forte, que até hoje, né, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade dentro das igrejas, e muitos cientistas hoje olham para o Evangelho e para a própria Igreja de Cristo de uma forma meio
preconceituosa por causa desse estigma, por causa desse rótulo que ficou, né, desse período. E a verdade é que eu acredito que nós precisamos nos posicionar para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses rótulos, e tem muito, eu tenho estudado algumas profecias, até mesmo para o cumprimento, né, dos tempos, algumas profecias que Jesus falou, algumas dessas profecias dependem de tecnologia para se concretizarem. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui, mas a gente, e eu fico pensando, nós, como igreja, precisamos entender isso. Entender que existe um propósito maior naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui na Terra com um propósito. Nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão. Sim. E os recursos que nós temos, eles devem atender essa missão. Fale lá, Levi, o que você tem mais aí para mim? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pastor, falamos de tecnologia na Bíblia e agora esse tópico aqui, que eu acho que é o tópico central do que a gente vai, inclusive, falar no nosso workshop lá, né? Que é a tecnologia como arma de evangelização. Inclusive, eu acho que é o tema da nossa live, né? Tecnologia como arma de evangelização. Eu acredito que sim. Eu acho que eu fui assertivo nesse título. A tecnologia pode ser uma arma de evangelização? Eu digo, eu estava me lembrando aqui do criador do prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel. Ele criou a dinamite, né? Ele inventou a dinamite com um propósito, né? Ele criou a dinamite é uma tecnologia, tá? Foi uma coisa que ele reuniu conhecimento, ele reuniu técnicas, ele reuniu recursos e conseguiu produzir a primeira dinamite. Só que ele criou na mente dele, quando a dinamite foi criada, qual era o pensamento dele? Nossa, isso aqui vai ajudar nas construções que precisam quebrar barreiras. Ele criou com um pensamento de fazer algo bom. Mas só que o que aconteceu foi que aquilo que ele criou com um propósito, com um conhecimento, com uma finalidade boa, a finalidade dele, o propósito dele era muito bom. Mas depois essa tecnologia que ele criou, essa dinamite, começou a ser usada para guerra. E aí ele teve o desprazer de ainda em vida ver que aquela tecnologia que ele havia criado estava sendo usada para fazer coisas terríveis. Então, uma guerra que antes era travada, né, com espada e tal, e machucava, agora, com a dinamite, a tecnologia que ele tinha criado, ela tinha o poder de destruir muito mais. Eu digo que hoje nós temos tecnologias que são... A tecnologia em si só, ela não é nem boa nem má, tá? Então a gente tem que primeiro... porque a tecnologia é ruim. Não, a tecnologia, ela é neutra. O que é bom ou mal é o uso que nós fazemos dela. A intenção. São as aplicações que nós vamos fazer da tecnologia. Então você me pergunta, pastor, o Facebook, as redes sociais são ruins? Eu te digo, as redes sociais, as tecnologias, as mídias, elas não são coisas ruins. Eu poderia até dizer assim, nossa, são coisas que têm um potencial assim fantástico, tremendo. Mas a aplicação que se faz dessas coisas, como essas coisas são usadas, como essas coisas são utilizadas, isso vai fazer toda é isso que vai realmente fazer toda a diferença. Então, é nesse ponto que como arma de evangelização, né? Entra
nesse ponto aí, usar a mídia para levar o evangelho, né? Exatamente. Então, quando nós pegamos uma ferramenta com esse propósito, ela se transforma, é porque a palavra arma, você falou como uma arma, né? A tecnologia como uma arma de evangelização. Ela pode se transformar numa arma no sentido bom, né? Uma arma no sentido bom, não numa arma no sentido negativo, né? Destrutivo, mas pode ser uma arma sim para destruir coisas ruins. Tá entendendo? Uma arma para destruir coisas ruins. Uma arma no sentido de alcançar determinado alvo. Porque você pensa, por exemplo, num revólver ou numa espingarda, né? Ela tem aquela mira e um atirador de elite, né? Ele consegue ali quando ele vai atirar, ele tem um objetivo de acertar no alvo, na mira lá, naquele, esqueci, deve ter um nome lá, mas no alvo ali, na mira que ele tem. Então, mira não, ele não acerta na mira, ele usa a mira para acertar o alvo. Então, a mesma coisa se eu vou ser muito sincero contigo, hoje em dia tem muitas pessoas de igreja utilizando as redes sociais, eu acho isso legal, eu acho isso fantástico, a gente tem que usar mesmo. Só que eu vejo muitas vezes usado sem como é que eu posso dizer, sem uma estratégia adequada. Às vezes aquela coisa assim, a pessoa vai lá fazer um momento lá por exemplo, no Facebook, e aí faz lá, eu vou fazer aqui uma oração e tal, e aí o que acontece? Aquela oração até consegue ali reunir algumas pessoas, estão fazendo aquela oração, é bom, é maravilhoso, não estou dizendo que é ruim não fazer oração no Facebook, no YouTube, mas nós podemos utilizar essa ferramenta de uma forma que seja mais atraente para uma pessoa que não tem. Se o meu objetivo, presta atenção, é usar isso para evangelizar, é muito, vamos ser sinceros, é muito improvável que uma pessoa que não seja cristã, ela seja alcançada, ou pelo menos de uma forma mais efetiva, né, seja realmente alcançada por determinado tipo de programação, por determinado tipo de estratégias que são usadas. Então a gente precisa se posicionar. Eu não estou falando aqui para a gente tentar parecer, e é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Então eu tenho que fazer igual as pessoas do mundo, né? Vamos dizer assim, as pessoas fazem lá fora. Não é bem por aí. Mas saber se posicionar, saber se colocar de uma forma bíblica, de uma forma bem colocada, de uma forma que seja atraente e que fale de verdade, que se comunique, que se conecte com essa geração. Acho que a gente precisa se conectar mais com essa geração. Entende? Então, a tecnologia se torna essa arma quando nós usamos ela para se conectar com essa geração. Se não houver essa conexão, isso vai acabar se perdendo, e o que a gente vai ver é realmente mais aquela coisa que não tem um propósito, não tem um objetivo e não chega a lugar nenhum. Entende? Então, eu sempre falo isso, inclusive, eu falando isso, a gente já vai para um outro tópico. Sim. E essa geração hoje é muito mais fácil a gente alcançar elas na tela de um celular, na tela de um tablet, de computador. É muito mais fácil. Então, por que nasceu esse projeto Igreja Criativa? Porque nós, como igreja, precisamos estar em todos os lugares. Então, qual é o bom hoje? Na internet, né? A tecnologia, não é as lives. Então, a gente tem que estar ali para alcançar as pessoas
o máximo de pessoas possíveis, né? E aí vai para o nosso terceiro tópico, que é a tecnologia na vivência da igreja, né? Como é que a gente aplica essa tecnologia na vivência da igreja? Então, hoje, algumas igrejas já utilizam alguns recursos que eu posso dizer assim que dentro dos nossos cultos, hoje a gente já está conseguindo, na vivência da igreja, eu diria que tivemos muitos avanços. Entende? Por exemplo, quando eu vejo o próprio pastor, eu vou citar, quando eu vejo o próprio pastor Josué, ele lendo o texto que ele está no domingo à noite ali, ele está sendo transmitida a mensagem dele e ele consegue ali, ele consegue lá dar o alô, o pessoal que está no YouTube, então, ele já, isso reflete muito. Então, eu estou falando do pastor José, que está mais próximo a mim, né, ao nosso contexto, mas eu tenho visto grandes, assim, eu posso dizer, nomes, né, do meio gospel, do meio evangélico, que dentro do seu contexto de vivência da igreja, até que consegue utilizar, né, recursos de mídia. As nossas igrejas, nós temos hoje igrejas que têm assim um recurso de mídia fantástico, verdadeira, pessoas da mídia da igreja que estão prontas para ensinar qualquer pessoa de qualquer área de show, de apresentação aí a questão de mídia. Então, no contexto eclesiástico, ou seja, dentro da igreja, nós temos utilização, né? A igreja tem evoluído muito. Alguns anos atrás eu me lembro que tinha muitas igrejas que diziam até que a bateria, o som da bateria era proibido porque era coisa do diabo e tal, e, enfim, por causa do rock e tal, e assim, é compreensível porque tinha alguns grupos que usavam de uma forma... É aquilo que eu estava falando sobre a tecnologia, né? A bateria, na verdade, é uma tecnologia, um avanço tecnológico dos tamborins que eram usados, né? Antigamente. Então, é um avanço tecnológico, e assim como nós temos hoje as guitarras, que são avanços tecnológicos, os instrumentos se modernizaram, a música se modernizou, as mídias estão cada vez mais se modernizando e a igreja precisa sim acompanhar. O que eu vejo hoje, Levi, é que dentro da vivência da igreja, a nível de, eu estou falando aqui, porque tem vários níveis de vivência da igreja, né? É bem abrangente, parece simples esse tópico, mas acaba sendo abrangente porque tem a vivência congregacional, que é aquela vivência ali dentro da igreja, né, nos cultos, nas reuniões, nas concentrações, né? Então, essa é a vivência congregacional, como eu estava falando ainda há pouco. Dentro dessa vivência congregacional, nós avançamos muito. Não estou dizendo assim que já chegamos à perfeição, mas nós temos avançado muito. Na vivência a nível pessoal, eu vejo muitas pessoas hoje que... E, gente, olha, hoje em dia nós temos aplicativos, aplicativos de Bíblia, aplicativos de devocional, de leitura, e tem tanta coisa legal, tem tanta coisa boa para você que é cristão e que quer realmente ter coisas boas. Você quer uma alternativa para a Netflix, por exemplo, você tem ali o aplicativo da Angel Studios, tem lá o The Chosen. Meu querido, nós temos hoje opções que realmente são muito válidas, que são muito boas. Nós temos hoje opções. Quando eu penso, Levi, eu não sou tão velho assim, tá, meu irmão? Mas eu me lembro que há uns
15, 20 anos atrás. Gente, era muito, muito difícil. Eu estava me lembrando, na época que eu estava no CTM, olha só, no CTM eu tinha um celularzinho, na época não tinha nem Android, eu não tinha nem celular Android naquela época, era aqueles celulares com sistema ou Symbian ou Java, né, que tinham já os celulares mais top, né, tinha um sisteminha lá que funcionava em Java. Meu irmão, eu me lembro a primeira vez que eu estava fazendo curso de missões lá em Votorantim, São Paulo, e assim, poxa, eu sempre gostei, como eu falei no início, né, aqui da nossa conversa, eu sempre gostei de pesquisar, de estar procurando coisas novas, e quando eu vi que dava para instalar a Bíblia no celular, tinha uma aplicação em Java que instalava lá, e não tinha nada, era só a Bíblia, não tinha nada desses recursos que a gente vê hoje, que dá para baixar versões diferentes da Bíblia. Hoje, meu Deus, quando eu me lembro que isso, assim, não tem muito tempo, que eu estava, nossa, descobri que eu consigo instalar a Bíblia no celular. Para mim, nossa, isso foi uma descoberta. Dá vontade até de rir hoje em dia, né? O fato é que... Sim, não. Mas hoje nós temos uma infinidade de recursos à nossa disposição. Hoje nós temos muitas coisas boas ao nosso alcance, mas tem um ponto que é crucial, que eu não sei se você quer comentar sobre isso. Envolve tanto motivação, envolve recurso, mas também, hoje ao mesmo tempo que nós temos muitas coisas boas, dentro do contexto evangélico, do contexto cristão, contexto gospel, mas também nós temos uma concorrência muito grande, né? Enquanto você vê que hoje tem muitas coisas que chamam, que fisgam, que facilmente agarram as pessoas, né? Então, uma coisa que hoje é mais fácil de você capturar as pessoas é através das redes sociais. Você pode fazer aplicativo, isso, aquilo, outro, mas você colocou algo, você conseguiu se comunicar e se conectar bem dentro das mídias, das redes sociais, eu vejo que isso consegue trazer muito. E a vivência, isso dentro da vivência da igreja evoluiu muito, tá? Mas se eu for colocar, eu acredito que o nosso tema aqui está dentro da esfera, da área evangelística, não é isso? Sim. Então, se nós formos nos fixar, nos atentar para a esfera, para o contexto evangelístico, ainda precisamos melhorar muito. Ainda precisamos melhorar muito. Entende? É como eu estava falando, para quem já é cristão, dificilmente uma pessoa que não é cristã vai encontrar recursos fantásticos que estão aí à disposição. Às vezes nem cristãos estão procurando, nem cristãos sabem direito que existe. Então, a gente pode conhecer melhor as coisas que já estão disponíveis e procurar utilizar de forma mais sábia. Eu acredito que ainda Deus vai levantar pessoas capacitadas, assim como Deus, lá em Êxodo 35, a Bíblia fala, eu acho lindo esse texto lá, que Deus encheu, quando Deus tinha dado a ordem lá para Moisés, para construir lá o tabernáculo, e tinha que ser tudo assim, feito com excelência, Deus queria que as coisas fossem feitas com excelência, gente, Deus dava detalhes.
O nosso Deus é um Deus de excelência. E a Bíblia fala, eu acho fantástico que a Bíblia fala que Deus deu a capacidade deles fazerem. Hoje eu clamo para que Deus levante dentro da nossa geração pessoas extremamente capacitadas em todas as esferas de conhecimento atual, né? Mas pessoas que sejam realmente motivadas a levar o evangelho com o seu conhecimento, com aquilo que está nas suas mãos. Então, nós aqui, nós todos que estamos aqui acompanhando esse momento, nós precisamos entender que Deus colocou nas nossas mãos não só uma habilidade, mas Ele nos deu ferramentas. E essas ferramentas, elas podem e devem ser usadas para alcançar pessoas, para levar o evangelho para outras pessoas. Então, esse é um ponto. E aí, como nós vamos fazer isso, né? É outro ponto. Então, eu estava conversando, acredito que ontem, né, com um amigo de trabalho, sobre o projeto, e ele falou que a gente poderia pensar, e como que a gente não pensa em algum aplicativo para a igreja, né, algo que vai atender a igreja. E ali, rápido, uma conversa, ele entende muito da parte de programação, e ele falou assim, eu dei uma ideia para ele, por que a gente não desenvolve um aplicativo para ajudar na membresia da igreja, né? Porque hoje ainda tem, eu conheço igrejas, o senhor deve conhecer, que ainda usa ainda o papelzinho para botar o membro, carteirinha de membro, quando podia ter isso no aplicativo, e as pessoas têm acesso ao aplicativo, tanto a diretoria da igreja, né, os pastores, os líderes, como os próprios irmãos da igreja, né? E aí a gente já vai para o nosso último tópico, que é inovações e tendências, né? Nosso último tópico aqui da nossa live. Queria que o senhor falasse um pouco, o que o senhor diz aí de inovações que a gente tem aí dentro desse mundo cristão, e as tendências tecnológicas. Chat GPT, né? Olha, uma das coisas que a gente tem visto hoje, tem dois assuntos que são muito polêmicos, né? Um deles, que já não é mais tão novo, né? Vou começar pelo que não é mais tão novo, que é a questão do próprio metaverso, né? É uma questão que tem levantado alguns posicionamentos, algumas pessoas que se posicionaram a favor, tem outras pessoas que se posicionaram contra, e aí mais uma vez a gente volta para aquela base, né? Pastor, essa questão do metaverso, como é que isso deve ser encarado? Isso deve ser encarado como uma tecnologia, como nós estávamos falando. Tecnologia em si, ela não é boa nem má. Mas aí tem várias outras questões. Dentro dessas inovações, dessas tendências, uma coisa a gente pode ter certeza, sempre vão... Isso faz parte da natureza humana. Nós sempre estamos buscando coisas novas. Sempre vão surgir coisas novas. Mas o nosso maior cuidado, no meio de tudo isso, o nosso maior zelo deve ser em nos mantermos enraizados na palavra. Enraizados, tem coisas que são essenciais, tem coisas que são fundamentais, que a gente precisa ter essa reflexão muito séria. Por exemplo, dentro desse contexto pós-pandemia, né, esse contexto pós-pandêmico, uma coisa que surgiu naquele contexto foi essa modalidade de cristãos virtuais, né? Pessoas que não frequentam fisicamente uma igreja, mas que ali se identificam. Olha, nesse contexto da pandemia, eu estava até acompanhando. Pode falar. O senhor falou disso agora, eu lembrei que eu entrei uma vez, eu estava numa igreja, né?
fazia parte de uma igreja, e aí eu saí já da igreja tinha um tempo e fui para a igreja dos meus pais, né? Ajudar a igreja dos meus pais lá. E eu vim morar no bairro onde era a minha antiga igreja. E aí eu dei no supermercado um dia e encontrei um casal, né? Encontrei um casal da igreja, dessa igreja, que eu era antes. Sim. Eu falei, aí, como é que tá a igreja? E ele falou, a gente só assiste culto online agora. E já tinha acabado a pandemia. Só tava culto online agora, a gente não vai pra igreja, só assiste só culto online. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é o que a gente estava falando, as pessoas confundem, como o senhor falou, a tecnologia é ótima, o que a gente está vivendo é ótimo, poder a gente ouvir uma pregação do outro lado do mundo é ótimo. As pessoas não podem esquecer que a igreja é corpo, tem que estar ali presente. A gente precisa estar conectado, mas não virtualmente, né? Na internet. Eu e você, nós cristãos, precisamos estar conectados com o corpo de Cristo. O corpo é palpável, o corpo é presencial, né? Corpo virtual é fantasma, né, irmão? Corpo virtual é fantasma. Então a igreja, ela, claro, nós precisamos sim. Eu sou inteiramente a favor de fazermos transmissões, de fazermos, utilizarmos e realmente explorarmos ao máximo o alcance das redes sociais, das mídias sociais. Mas precisamos pensar e refletir muito sobre essa nova modalidade que surgiu aí, que está surgindo. Isso tem sido uma tendência que essa inovação tem trazido. São essas pessoas que consomem o evangelho de caixinha. O que é o evangelho de caixinha, Levi? É o seguinte, é mais ou menos um comprimido. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou aqui e pego um Dorflex, ou estou com algum coisa, eu vou ali, pego um remedinho e tal, para tal coisa, para aquilo que eu estou precisando. Então é mais ou menos o seguinte, uma modalidade de pessoas que começou a surgir, pessoas que... porque hoje em dia também, essa é uma coisa boa da internet, você encontra muita pregação. Então, na internet você encontra tudo de muito, tudo. Pregação, você quer ouvir uma pregação, você encontra milhões de pregações na internet, em todos os idiomas, né? Eu até comecei a ouvir, eu sempre gostei de ouvir louvores de outras culturas, né? Ultimamente, eu tinha assistido uns doramas aí, eu me empolguei, estava assistindo muito louvores em coreano. Mas o fato é que você consegue acessar tudo de todos os lugares. Isso é algo tremendo, mas isso é algo que assusta, que espanta, porque, ao mesmo tempo, qual é o grande perigo? É você ver tudo e você não ter uma identidade, você não ser de lugar nenhum, você não pertencer de fato a lugar nenhum. Então, tem um perigo maior. Sim. Essa questão de ter muitas mensagens, né? Tem muitas mensagens na internet. A minha esposa estava conversando comigo ontem. A gente falou sobre isso. Sim. Que hoje as pessoas elas escolhem uma mensagem que elas querem ouvir, entendeu? Exatamente. Consome ali. Ela sai da grade, entendeu? E às vezes Deus quer falar com ela naquela que ela está achando que é ruim. Exatamente. Eu vejo uma coisa que o pastor Josué fala, eu vi um comentário dele uma vez, falando o seguinte, olha, tem que estar na igreja, a vantagem de estar na igreja é que a pessoa está ali no culto, ela tem que esperar o culto acabar, não pode sair porque não está ouvindo alguma coisa que não gosta e tal, não. Vai aguardar. Então, a verdade é que esse cristianismo virtual, ele tira a essência, de várias formas, ele tira a essência do que é ser cristão de verdade. De viver com um propósito, de viver com um compromisso. Então, esse cristianismo virtual, é isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que acaba gerando uma geração de pessoas que colocam o evangelho numa caixinha.
é o seguinte, o evangelho, eu quero só essa parte do evangelho que me agrada. Eu quero só isso aqui. Ah, não, essa parte aqui é muito homofóbica, eu vou deixar de fora. Essa parte aqui, essa parte aqui é muito, é muito cruel. Não essa parte aqui agride direitos humanos, eu vou deixar de fora, né? Se você olhar para a Bíblia, então, gente, a Bíblia tem momentos, tem contextos ali que uma pessoa que está, se alguém for fazer uma leitura bíblica com base nessa lei de direitos humanos, né, e tal, da ONU e tudo mais, tem muitas pessoas que vão achar a Bíblia um livro extremamente violento, um livro extremamente antiético, um livro... poxa, você vê momentos ali em que Deus manda claramente não poupar nem mulheres nem crianças. Em alguns contextos ali de guerra, de batalha. E a gente precisa entender, claro que eu não vou ter tempo para falar aqui, mas nos cursos de teologia, quando eu dou aula sobre esse assunto, a gente discute, a gente debate isso. Mas o fato é que a Bíblia, Deus não se preocupa em se encaixar dentro daquilo que que vai agradar o nosso ego. Ah, não, Jesus só fala sobre amor, né? Só que esse Jesus que fala sobre amor é o Jesus que chama os fariseus de hipócritas. É o mesmo Jesus que, quando precisa chamar a atenção, ele chama a atenção. Porque ele ama. Então, isso faz parte do processo. Só que uma tendência que assim, a gente começa a ver dentro dessa geração muito virtual é que, infelizmente, hoje, as pessoas fazem muitas citações de trechos bíblicos ou citações de trechos de livros ou de alguma coisa que viu e reposta, só que é uma geração extremamente superficial. Sabe o que acontece hoje, Levi? Em tudo porque digitam no Google, né? Ali eu tô com dúvida, aí digita ali, aparece ali, pensa que já é especialista. O fato, a verdade é que acaba sendo uma geração extremamente superficial, que sabe um pouquinho de tudo e não sabe nada com profundidade. Isso é algo que espanta. E principalmente na igreja, hoje, uma tendência que a gente tem que corrigir. Tinha travado aqui a internet, né? Acabou. Só esse pedacinho aí, eu não entendi. Eu acho que só talvez não entenderam. O senhor falou. Tá, eu estava falando sobre. Até que parte tu estava ouvindo? Começou a falar de o que o senhor acha interessante, o que acontece. Pode só um pouquinho. Estava falando. Ah, tá. Então, é que hoje o que eu estava falando é o seguinte: você pesquisa qualquer assunto rápido e você encontra várias respostas. É como se as pessoas hoje, as pessoas dessa geração, elas conseguem ter acesso a muitas informações de tudo um pouco e não conseguem se aprofundar de verdade em praticamente nada. Porque tudo é muito, muito superficial, as pessoas não têm paciência. Hoje em dia as pessoas não têm paciência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Você é da área de publicidade também, de marketing, você é dessa área aí também, eu sei que você vai me entender bem. Uma reportagem jornalística tem o título, que é o que deve chamar mais a atenção, e tem uma parte lá que eu esqueci agora o nome, talvez você me ajude a lembrar o nome, que é tipo o principal da matéria, tem um nome para isso, que é tipo um resumo. Headline, headline, slogan. Headline, é isso aí. E aí, as pessoas, elas ficam somente, hoje em dia, as pessoas
se inteiram, elas ficam sabendo dos assuntos somente pelos títulos e headlines. Dificilmente alguém abre para ver os fatos, para ver a matéria, né? E as pessoas veem o título e a headline e já formam as suas opiniões em cima disso. Do bloquinho antes que vem a matéria, né? Que o título é headline já. Então vem headline, depois vem aquele bloquinho falando um pouquinho da matéria. Isso. As pessoas hoje, elas... Não, mas isso não é uma coisa, é uma coisa geral, né? Uma coisa só de igreja, uma coisa geral. E que a gente precisa entender, eu acho que a internet está meio ruim. Tá me ouvindo? Oi, voltou agora já. Tá. Então, é nesse sentido que eu digo que acaba sendo uma geração extremamente superficial, porque dificilmente ela passa daquele subtítulo ali, daquela coisa, fica ali naquela coisa, e aí porque leu o título da mensagem, leu aquele resuminho, não viu os fatos, as informações, não viu o contexto do que se tratava, onde foi que aconteceu, em que circunstância aconteceu, vê só aquela coisa ali, aí já emite, e o pior de tudo é que a pessoa já faz um veredito, né? Então, a pessoa vê ali o título da manchete e já sai emitindo opiniões a respeito. Então, hoje, nós temos uma geração cheia de opiniões sobre coisas que não conhece. Cheia de opiniões sobre coisas que não sabem. Não sabem, só lê títulos e subtítulos e fica ali naquele coisa. E o que mais me espanta é ver que essa cultura entrou na igreja e nós vemos muitos cristãos. Alguém me perguntou uma vez, pastor, por que eu tenho visto hoje em dia tantas pessoas que se desviam facilmente, uma hora estão na igreja, outra hora não estão? É porque é essa cultura de superficialidade. Pessoas que não conseguem realmente adquirir raiz na palavra de Deus. Pessoas que não... Olha, Levi, tu chega na igreja e pergunta para notar quantas vezes eles leram a Bíblia. Travou, pastor. Travou quando o senhor falou, você chega na igreja... Tá. Isso. Tá me ouvindo agora bem? Só repetindo aqui. Então, dentro do contexto da própria igreja, isso é uma coisa que eu tenho visto, que às vezes eu faço teste, você pergunta para líderes, alguns líderes, quantas vezes leram a Bíblia toda? Você está me entendendo? E aí tem opinião sobre tudo, tal, mas o básico, a palavra, a profundidade é uma geração, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, o que eu acredito hoje é que nós precisamos utilizar, sim, essas tecnologias, essas inovações, e tudo isso ao nosso alcance, mas a gente precisa, de forma verdadeira, se voltar para a palavra. Usar isso, mas tendo uma... Nós precisamos ter a consciência dessa superficialidade que temos hoje nessa geração, para que a gente consiga, nós como igreja precisamos pensar seriamente sobre como quebrar essa superficialidade. Entende? Então, pessoas que não têm profundidade bíblica, profundidade cristã, são pessoas que escandalizam constantemente o evangelho. Se dizem cristãos, pessoas que... E acabam sendo uma propaganda extremamente negativa, né, do evangelho, aí afora. Porque não tem raiz, não tem consistência. Então isso é uma coisa realmente perigosa que eu tenho visto. Bom, gente, a gente está chegando no final da live. Se você perdeu, eu vou deixar salvo aí, tá? Aí, quando terminar, vai ficar salvo, você pode assistir depois.
eu te aconselho, assista que a gente falou de muita coisa boa aqui, a gente aprendeu muito. Amém. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, né, pastor? Se alguém tiver alguma pergunta, te fale agora ou fale-se para sempre, né? A gente tem aí mais uns 5 minutos, se alguém quiser fazer pergunta, e depois a gente já vai se despedir para encerrar. Tá legal. Acho que o pessoal tá saindo já. Acho que é. Então, Bom, se não aparecer, ó, entrou alguém agora aí. Bom, gente, desde já, então, quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que entrou, todo mundo que conseguiu ficar até o final. Né? Agora, pro final, deu uma oscilação na internet, mas a gente ficou aqui. sim. Se ninguém tiver pergunta mesmo para fazer, a gente vai encerrar. Tá? A gente vai encerrar. Se não tiver nenhuma pergunta, mas como eu falei, eu acho que tá salvo, você pode assistir depois. Pastor, quero lhe agradecer já. Sempre, para mim, é sempre uma honra conversar com o senhor. Né? Como eu lhe falei, eu sou sua eterna ovelha, né? Uma vez ovelha, eterna ovelha. Amém. O seu adeus aí. Quero agradecer a oportunidade, né, de compartilhar, de falar um pouquinho sobre assuntos que eu acho muito importantes, né? A gente precisa pensar sobre esses assuntos, pensar de uma forma realmente consistente, né, de como a gente pode influenciar como igreja, de como nós realmente, como igreja de Cristo, podemos quebrar a superficialidade, né, que está rondando, né, essa geração tecnológica. Lembrando, apenas enfatizando, né, não que a tecnologia seja uma coisa ruim, mas a forma como nós estamos encarando, e eu acredito que podemos fazer muito mais. Acredito mesmo, e agradeço, né, por esse tempo aí. Meu querido, grande abraço, espero que a gente tenha outra oportunidade aí de discutir mais outras coisas. Pessoal, então é isso, essa foi só a nossa primeira live, tá? Primeira live dessa semana. Amanhã nós temos live, né? Com o pastor Marcos Pablo, da Rede Sim. Sexta-feira tem live. Beleza. Segunda-feira, ou terça-feira, tem live. A última live é terça-feira, tá? Então, não perde. Como eu já falei, só um pré-aquecimento do nosso workshop, que vai acontecer agora, viu, pastor? Dia 22 de junho, no nosso workshop. A gente vai falar mais sobre esse assunto de mídia, tecnologia e comunicação para as igrejas. Tá bom? Legal. Um abraço. Até a próxima, pastor. Um abração. Valeu. Valeu, meu irmão.